Olá, meu nome é Fernanda Benquerer e eu faço parte do Comitê Permanente de Prevenção do Suicídio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto que ainda traz muitas dúvidas, que são as notificações de violências. A notificação compulsória, ela é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. Assistência às pessoas em situação de violência ou com comportamento de violência autoprovocada é essencial na rede de saúde, mas não é o assunto que trataremos hoje. A vigilância em saúde é que é um outro aspecto de responsabilidade dos profissionais e que é o nosso tema. E para falar sobre isso, nós estamos hoje com a nossa referência na vigilância das notificações de violências do Distrito Federal, Andréia Paceto. Andréia é médica pediatra da Secretaria de Saúde, especialista em vigilância das violências pela Fiocruz e compõe a equipe técnica de vigilância às violências no NEPAV, Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção às Violências, da Gerência de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção à Saúde, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal. Ela também compõe o nosso Comitê Permanente de Prevenção do Suicídio da SES. Andréia, seja bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada, Fernanda. Eu acho bem interessante que o tema que a gente vai tratar hoje, tentar colocar de uma maneira mais palatável, mais agradável para todo mundo, tanto a questão da vigilância de violência como notificação, que eu sei que é um tabu. Eu vou colocar minha tela em compartilhamento, tá, né, a apresentação. Eu fiz uma organização numa imagem bem sistematizada, né, que representa todo o processo da notificação, tá? Então, desde o que é a notificação, quando, né, desde quando ela existe, quando a gente notifica, até como ela deve ser feita propriamente dita, né? Como se faz a notificação, se preenche o campo. Eu escolhi alguns campos da ficha que são um pouco mais difíceis, né, para a gente estar conversando. Então, vamos lá. Começar falando sobre o que é uma notificação, né? A notificação compulsória no âmbito da saúde, tá? Porque notificação, o termo notificação, ele pode ser usado na área do direito, enfim, né? Mas aí eu estou sendo bem específica, né, da notificação em saúde, ok? Então, é um processo de um registro de informação, né, de um determinado fenômeno que acontece com a população e que tenha interesse da coletividade. O que eu quero dizer com coletividade? Da população residente, tá? E o que é um evento de interesse? Né? Por exemplo, um surto de varicela, conhecido como, né, catapora, meningite, aqueles casos de diarreia aguda associados a algum evento. Então, a notificação ela é feita, né, para dar ciência, né, desses casos e possibilita uma antecipação de uma ação, que é, no caso, a prevenção, ou um bloqueio, né, para que esse evento se interrompa, e aí a gente está falando da mitigação. Do ponto de vista de proteção, né, a gente entra com tratamento, né, para proteger a população, e também a gente faz a questão do isolamento, da restrição de um consumo de uma água que não seja potável, que esteja trazendo doença, que é o controle propriamente dito, né? Então, para vocês verem, existem toda uma lógica, né, de funcionamento, né? Quem faz, né, a notificação, né, quem define a notificação são normativas, no caso, uma portaria do Ministério da Saúde, né, e que obriga os profissionais de saúde
e as pessoas da comunidade também a comunicar à autoridade sanitária a ocorrência de uma doença ou agravo que estão sob vigilância, ok? Né? E aí, justamente, né, para poder estar dando a informação para uma tomada de ação, né, a tempo, né? Desculpe, foram os gatos. Então, continuando aqui. Desde quando existe, né, a notificação? Né, o processo de notificação em saúde ele é bastante antigo, né? Nós temos registro já de forma de notificação estruturada para o final dos anos, né, de 1800, mas se a gente for procurar, né, na história, nós encontramos já eventos de notificação na Idade Média, nos anos 1200, 1300. Então, não é nenhuma novidade, é um processo antigo, né? Nós utilizamos aqui, né, aqui no Brasil, né, e atualmente é o que é usado, é um sistema que é o SINAM. O SINAM ele comporta o banco de dados das fichas de notificação de todas as doenças e agravos, né, de notificação compulsória, né, e né, ele é regido por portaria, essa portaria ela é atualizada periodicamente, e o que dá o passo da atualização são justamente os eventos que são monitorados pela vigilância epidemiológica, né? Então, quando se percebe que existe algum evento, alguma doença que está emergindo, alguma coisa, aí tem atualização da portaria. A última atualização aconteceu em fevereiro do ano passado, né? Então, hoje nós temos um rol de 46 doenças e agravos de notificação compulsória a nível nacional, e aí estados e municípios ainda podem ampliar esse escopo de notificação para além dessa portaria, tá? Bom, mas aqui a gente não está aqui para ficar falando, né, da história da vigilância, né, e eu vou começar a aproximar agora as informações em relação à violência, né? Aqui no Brasil, nós começamos com a notificação da violência em 2006, e essa notificação acontecia apenas na rede de serviço Sentinela, que eram unidades de serviço escolhidos, né, pelo Ministério da Saúde, e foi a partir de janeiro de 2011 que as violências se tornaram de notificação compulsória para todos os serviços de saúde públicos ou privados do país, né? Então, em qualquer serviço que tivesse, né, que surgisse um caso de violência, ele passou a ser obrigado, né, os seus profissionais, né, obrigados a proceder à notificação, tá? Só que, além da compulsoriedade, né, na notificação da violência, nós temos dois casos específicos que, além de serem compulsórios, são de notificação imediata, que é a tentativa de suicídio e a violência sexual, né? E qual a diferença, né? Que é o prazo para notificação. O que muda, né, é o prazo para estar apresentando essa informação para a autoridade sanitária, né? Então, por que a gente notifica, né? A violência, né? Por que a violência entrou para o rol de notificação? Porque nós temos registro
não, importante de morbimortalidade decorrente da violência, né? Então, no adoecimento e morte dos adultos jovens, né, de adolescentes até 44 anos de idade, é a principal causa, né, desse adoecimento. Então, nós precisamos, né, achar uma estratégia de ação, né, para poder melhorar isso, né? Não é assim, as pessoas deixam de morrer de doença transmissível para morrer de violência, né? Então a gente precisa também de um plano de ação em relação a isso. E nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde, né, ela definiu a violência, né, como associando a palavra da intencionalidade, né? Então, quando a gente pensa na notificação de violência, se fizer sentido a questão de ter intenção de machucar, de matar, enfim, se existe intenção, ela é motivo de notificação, né? De todas as violências e de toda a população, né, que nós temos, a gente consegue fazer uma exclusão, né, uma única exclusão, né, que são os homens vítimas, né, ou em situação de violência comunitária. O que é violência comunitária? Briga de bar, briga de torcida, né, então, mas que aí não é, né, rol, né, de notificação. Agora, todo o resto, todos os grupos etários, independente de sexo, raça, cor, religião, eles são passíveis de notificação, né? Ainda em relação à intencionalidade, né, a gente tem que pensar, né, o que não é o que eu falei, né, o que não tem a intencionalidade, que são os acidentes. Estes não são rol da notificação nesta ficha, ok? Nós temos uma ficha de intoxicação, mas aí é um outro assunto. Bom, quem notifica a violência, né? Segundo a portaria, né, que eu coloquei, que é a portaria que define a violência como notificação compulsória, né, que é a 1271, quem notifica são todos os profissionais de saúde ou gestores que prestam assistência ao paciente, prestam assistência direta ao paciente, né? Então, quem notifica? Qualquer profissional, né? Desde que ele esteja envolvido com o cuidado imediato daquela pessoa. Então, unidade de saúde em que nós temos uma divisão de tarefas, né, a ficha pode ser preenchida eventualmente por mais de uma pessoa, né, por mais de uma mão, mas ela não pode ser deixada para simplesmente assim, não, passar para a frente, né? E gestores também têm responsabilidade, né, dos serviços de saúde para que estejam sendo preenchidas as fichas de notificação, ok? No caso, né, a compulsória é assim e a imediata também. Então, aqui a gente está falando de absolutamente toda tipologia, né, de violência que a gente tem, inclusive a tentativa de suicídio, que entra, né, na imediata. Tá? Bom, quando é que nós vamos fazer uma notificação de violência, né? Então, o que diz a portaria? Que a violência, ela é notificada diante de uma suspeita ou de uma confirmação, né, de uma situação de violência. Né? Então, quando a gente desconfia que aquela é uma situação de violência, eu não preciso que a pessoa fale abertamente, mas se falar abertamente também, e eu também não me importa, né, essa questão de eu vi, é isso mesmo,
né? Eu não preciso dessa certeza, né? Nós, como profissionais de saúde, fazemos a notificação mesmo diante de suspeita, né? Então, fica que a gente guarda, né? Na dúvida, né, se é uma situação de violência ou não, a gente notifica, né? E prestando atenção aos prazos legais para essa notificação. Se uma violência sexual, tentativa de suicídio, nós temos até 24 horas ou pelo menos do momento em que nós soubermos, né, desse evento, e as demais em até uma semana. Bom, qual violência, né? Quando eu falei, então qual violência a gente notifica, porque afinal de contas a ficha de notificação ela traz mais de 13 tipos diferentes, né? Então eu estou trazendo nesse slide para vocês um recorte do instrutivo da ficha de notificação da violência, né, que é do Ministério da Saúde, que ele sistematiza a violência, né, em doméstica, intrafamiliar, a autoprovocada e comunitária, né, basicamente nessas três famílias. Se a gente guardar que nós vamos estar notificando sempre toda e qualquer pessoa, então, criança, adolescente, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, os indígenas, a população, toda a população LGBT, mulheres, homens em situação de violência doméstica, em situação de violência autoprovocada, e excetuando os homens, quando a gente falar da violência comunitária. O resto notifica sempre, né? E tem violência que a gente, às vezes, né, até prefere não acreditar muito, tráfico de pessoa, trabalho escravo, trabalho infantil, né, é notificado nessa ficha. A violência homofóbica, que infelizmente nós ainda temos, né, na nossa realidade, também é nessa ficha, ok? Guardar que não vamos notificar homens em violência comunitária, então, em todas as outras situações, né, e toda a população sendo notificada. Bom, e como é que a gente vai fazer para notificar a violência, né? Porque tem que notificar, mas, enfim, como é que a gente faz isso? Né? Então, existe uma ficha, que é um formulário frente e verso, né? Que se chama ficha de notificação / investigação individual de violência interpessoal ou autoprovocada do SINAM. Esse é o nome dessa ficha, né? Por que individual? Porque nós vamos notificar apenas um indivíduo por ficha, né? Mas eram 2 pessoas, eram 3 pessoas, cada pessoa em uma ficha de notificação, né? Essa ficha do Sinan, que é justamente depois de preenchida, ela é digitada, né? Onde eu encontro essa ficha de notificação? Nos equipamentos de saúde, geralmente ela deve estar junto com todas as outras fichas de notificação compulsória, né? Então, mas se não encontrar, né, a ficha, pode entrar no site, eu coloquei o link aí, no site do Ministério da Saúde, e imprimir o último modelo que tem e preencher manualmente, né? Então, isso é importante saber. Não existe link para preenchimento online da ficha de notificação de violência aqui no Distrito Federal, né? Então, se por acaso começar a aparecer, não, clica aqui, preenche, não. A gente pode acessar algum site para pegar o modelo, imprimir e vai preencher à mão, né? Bom, preenchi a ficha. E aí, o que eu faço? É uma ficha frente e verso, cheia de informação.
Então, não adianta eu pegar e colocar essa ficha na gaveta, e eu preciso também fazer, né? Então, eu faço um registro, né, no prontuário desse paciente, se for prontuário eletrônico, idem, né, que foi feita uma ficha de notificação e, de preferência, colocar o agravo para o qual essa pessoa teve a ficha preenchida, né? Por quê? Porque isso facilita muito o processo de vigilância, né? Então, a gente sabe, e mesmo porque se a pessoa passando por outros equipamentos de saúde que compartilhem, né, desse prontuário, elas vão ver que a pessoa já teve uma ficha de notificação preenchida, não vai precisar preencher novamente, tá? Bom, preenchi a ficha, né, e aí eu vou dar encaminhamento para a ficha, né? Então, como é que se faz isso? Né? Vai ser digitado no Sinamnet, né? Sinamnet, ele é a interface, né, que nós temos para digitação, né, dessas informações, e ele compila os dados de todos os agravos, tá? Então, o que a gente faz com o Sinam, né? Ele, além dele armazenar, a gente consegue transmitir para o Ministério da Saúde, a gente usa essas informações, né, coletadas também para poder fazer o que a gente chama de processo de vigilância, né, de estar alertando as esferas de governo, né, da situação, né, de saúde que a gente está, pela qual a gente está passando, né? Então, é bem importante. Como é que a gente faz para fazer o uso do Sinam? O Sinam é um software gratuito do Ministério da Saúde, né? Só que para utilizar, para poder acessar, inserir informação e que essa informação venha para o nosso banco de dados, requer um cadastro prévio, tá? Então, como é que faz para conseguir instalar o Sinam no computador e para ter esse cadastro aqui no Distrito Federal? Tem que entrar em contato com a Gerência de Informação e Análise em Situação de Saúde, a GIAS, né? Ela também ela é uma gerência da Advep também, né? O e-mail é esse que eu coloquei em tela, e o ramal VoIP também. Então, entrando em contato com eles fazem a orientação de como instalar o Sinam, e também eles orientam como fazer o cadastro para acesso, ok? Bastante simples, eles são bem ágeis em resposta, tá? Mas, enfim, eu já tenho meu cadastro, eu vou digitar, tem unidade de saúde em que existe um setor que faz essas digitações, aí as pessoas precisam ver como funciona, né, a organização de cada serviço, né? E aí eu tenho que olhar qual é o tipo de violência que tem registrado naquele papel, para saber qual é o meu prazo, né, para eu poder fazer essa digitação, se é até 24 horas ou até uma semana, né? E além desse processo, né, que eu preciso ainda, que eu tenho obrigação de fazer, ainda pela portaria 1271. Toda notificação de caráter imediato precisa ser comunicada ao CIEVES, né? O CIEVES é também da vigilância, né? E fica fazendo monitoramento 24 horas, né? Desses agravos, né? Então, como é que eu faço essa comunicação? Eu vou mandar um e-mail ou entrar em contato pelo número desse celular, tá? E eu vou passar. Tem gente que passa PDF da ficha, mas não tem necessidade. Pode ser nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe, tipo de violência e o número de prontuário na unidade. Com essas informações, nós conseguimos acessar
né, e para poder fazer acompanhamento caso a caso, né? Bom, e agora? Agora que eu já dei para vocês um panorama do que, para que serve, quem preenche, como a gente faz, eu vou falar um pouco da nossa ficha de notificação. Essa ficha de notificação, ela é uma ficha complexa, como eu já tinha dito antes, mas ela tem uma lógica de estruturação, tá? Então, ela traz, basicamente, dados de identificação da pessoa, ela traz dados, o que ela chama de dados complementares, que na vigilância fazem parte da investigação, ou seja, são os dados referentes ao, à pessoa em relação ao agravo, né? Então, eu vou conseguir saber aonde aconteceu, qual violência aconteceu, algumas informações do provável autor, né? Então, é isso que eu chamo, né, da inter-relação da pessoa com o agravo. E o último pedaço são informações complementares, um campo aberto, onde a gente pode escrever algumas observações, ok? Bom, todos os campos, eles precisam ser preenchidos, e a ficha traz legenda, né, explicativo, né, existe instrutivo, mas eu entendo que no momento, né, que a gente está preenchendo em meio a todas as outras ocupações, não é muito fácil de consultar, mas a ficha traz a instruções básicas, né, para esse preenchimento. Bom, vamos começar falando, então, dos dados da identificação, tá? O dado de identificação, eles são aqueles que permitem fazer o contato com aquela pessoa, tá? Então, é muito importante que o nome esteja completo, sem nenhuma abreviação, o nome da mãe também seja completo, sem abreviação. Por que isso? Por conta dos homônimos, né? Aqui no Brasil a gente tem muito nome parecido, com grafia diferente, para poder facilitar o acesso. Então, endereço, telefone, tudo que facilite que as equipes de saúde possam entrar em contato com aquela pessoa novamente, se houver necessidade, tá? Então, é muito importante. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, esses campos, eles ficam deixados um pouco, né, em segundo plano, e aí se retira informação do cadastro do usuário, né, no serviço. E, às vezes, para ele ser atendido naquele lugar, ele deu um endereço falso, um número de telefone que não é mais aquele, né, então sim, né, e esse passo é muito importante para que a gente consiga entrar em contato com a pessoa havendo necessidade. A gente é a vigilância, ok? Bom, então eu estou trazendo aqui esse pedaço da ficha, né, que eu estou falando para vocês, que é da identificação, né? Eu fiz algumas marcações que são de extrema relevância. Data da notificação, data da ocorrência e data de nascimento são informações que precisam de atenção na hora de elas serem preenchidas. É bastante comum a gente perceber que existe uma troca da informação, uma digitação equivocada na ocorrência, com a data de ocorrência na data de nascimento. As pessoas às vezes colocam a data da notificação também com os períodos que não são não reflete a realidade, né? Então, essas 3 datas, elas são muito importantes, né? Porque senão a gente vai começar a pensar em algumas violências que não cabem para a faixa etária, né?
Então, vamos lá. Então, assim, além das datas, outras coisas, né? O que significa nome da unidade notificante? É o nome da unidade que está fazendo o atendimento, né? Então, é o centro de saúde, qual centro de saúde é? É um CAPS, qual CAPS? Hospital, qual hospital, né? Isso, né, a gente precisa ter esse cuidado, porque se eu precisar entrar em contato com essa unidade que fez o atendimento para ter maiores informações e não for preenchido, eu não consigo, né? Então, isso precisa estar bem colocado, né? Nome completo do paciente, da mãe eu já coloquei, e tem aqui uma anotação em relação ao endereço, né, que é um erro bastante comum que nós vemos. Aqui no Distrito Federal, pelo IBGE, nós temos um único município, que é Brasília, tá? Nós temos por hábito chamar as regiões administrativas de cidade, e essa informação da região administrativa que nós chamamos de cidade vai entrar no campo de distrito, tá? Que é o campo 21, que eu marquei aí com RA, né? E a informação de bairro, hoje, né, o que a gente precisa preencher são o que é considerado como bairro para Codeplan, né, que faz, né, toda a codificação de endereçamento da gente. Então, como é que a gente vai saber se é ou se não é um bairro que existe? A gente vai no computador e vai, depois de ter colocado, preenchido RA, a gente coloca shift, né, a porcentagem e dá enter, e ele vai abrir uma listinha com apenas os bairros possíveis e passíveis para aquela região administrativa, ok? Bom, os dados complementares. Né? Os dados complementares eu vou estar trazendo as informações, como eu tinha colocado antes, né, que já da interface daquele usuário em relação ao motivo da notificação, tá? Então, eu preciso ter alguns cuidados. O primeiro é um indivíduo por ficha de notificação e um episódio por ficha de notificação. Então, se eu tenho episódios recorrentes para aquela mesma pessoa, no banco de dados, eu vou perceber que eu tenho datas ou até horários, né, da violência, né, vivenciada, né, eu vou perceber uma sequência, e isso dá o caráter da recorrência. Num caso de violência múltipla, né, eu acabo identificando, na mesma data de ocorrência, vários tipos de violência diferentes. Então, eu vou abrir o banco e eu vou encontrar fichas, né, para um mesmo indivíduo, né, com uma mesma data, um mesmo horário, só que são vários tipos compondo uma violência múltipla. O que é uma violência múltipla? Violência física, sexual, psicológica, por exemplo. Né? Então, isso é uma violência múltipla. Então, são 3 fichas de notificação. Mas aquela pessoa que tentou suicídio depois de ter sido vítima de uma violência sexual. Vai ter a ficha da violência sexual e a ficha da tentativa de suicídio. Né? Cada uma em um instrumento. Ok? Bom, a parte da ficha que eu estou comentando agora com vocês é exatamente esse que eu recortei aqui para vocês verem, tá? Então, eu tenho como colocar questões, né? Como nome social, ocupação, a situação conjugal, orientação sexual, identidade de gênero, né? Se
existe o diagnóstico, né, de uma deficiência ou transtorno, né, e aqui é importante salientar, deficiência, transtorno, não na concepção da pessoa, e sim pelo olhar do profissional de saúde. Então, se a pessoa disser que tem uma deficiência física, ela é diagnosticada com aquela deficiência e não autodeclarada, certo? Isso é bem importante, tá? Os dados em relação a local de ocorrência. Bom, nós somos saúde, a informação de maior relevância para a gente é em relação à residência da pessoa, né? E os dados da ocorrência vão ajudar a gente na questão da prevenção, tá? Então, nós não fazemos investigação, né? Na verdade, essa informação de investigação, local de ocorrência é o foco da segurança pública, né? Só que os nossos dados de saúde, junto com da segurança pública, eles subsidiam as políticas públicas protetivas para a população, tá? Por isso a importância de um preenchimento adequado, tá? Nesse pedacinho da ficha ainda, que é o finalzinho da primeira página, nós temos o campo 53, que pergunta da recorrência, né, e a possibilidade de resposta é se tem ou não, ele não questiona quantas vezes, né? Então, isso é bem interessante, principalmente para as violências autoprovocadas, né? Então, prestar atenção nesse campo. E o campo 54, né, que diz se a lesão é autoprovocada ou não. Não, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu coloco que a lesão é autoprovocada, eu já sei que o autor dessa violência é a própria pessoa, eu já sei que o sexo dessa pessoa é o mesmo sexo informado, né, na identificação daquele usuário, eu já sei que a idade também é a mesma, né? Então a gente começa a usar a ficha de notificação a nosso favor, né? Não é um campo a mais, é um campo que a gente consegue, que ele conversa com outros, né? Com os demais. E se eu coloco que é autoprovocada, eu não preciso me preocupar em dizer se ela é uma violência sexual, física, porque nem cabe informação, certo? Bom, continuando nos dados complementares, mas aqui a gente já está do outro lado da ficha, tá? Então, eu tenho a motivação, e aí o que eu coloquei no campo 56, né, eu marquei como é que a gente faz a informação, coloca a informação da tentativa de suicídio, né? Ou de autoprovocada, né, de outras violências, como a automutilação, a autoflagelação. Vem no outros, né? Então, no campo 56 tem o campo outros, e aí tem um espaço para preencher. Tentativa de suicídio, por padronização, daqui do Distrito Federal, nós escrevemos por extenso inteiro, tentativa de suicídio. Não é TAI, não é autoextermínio, é tentativa de suicídio. Se for automutilação, automutilação. Se for autoflagelação, autoflagelação. Ah, mas ideação suicida? Ideação suicida não é motivo de notificação, porque a pessoa ela ainda está num mundo das ideias e sem um planejamento efetivo, né? Então ela não entra ainda no nosso escopo, ok? Se não for autoprovocada, tem os meios de agressão, né? O campo para meio de agressão para colocar. Então, número de envolvidos tem, né, correlação com o vínculo, grau de parentesco com a pessoa atendida. Então, na violência
autoprovocada, é a própria pessoa, eu já sei que o número de envolvidos será uma pessoa, eu sei que o ciclo de vida daquele indivíduo é aquele que se encaixa em relação à idade, né, que já foi preenchida, né, na primeira página, né, o sexo a mesma coisa, tá? Então, não fica tão complicado da gente estar fazendo esse preenchimento, né? Encaminhamentos. Então, essa pessoa ela está num estabelecimento de saúde, então ela pelo menos para a rede de saúde ela vai estar. Provavelmente ela tenha um encaminhamento que seja para a UBS ou para um ambulatório de especialidade. Né? É interessante a gente estar fazendo essas marcações. Mas tem todo esse resto de escopo que sai da nossa rede de saúde, né, que CRAS, CREAS, a educação, a rede de atendimento à mulher, conselho tutelar, conselho de idoso. Então, o acionamento de cada um desses deve ser feito conforme orientação legal. Então, o ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, define que violência neste grupo precisa ser avisado ao Conselho Tutelar. Né? No caso, né, das pessoas idosas, tem o Conselho de Idoso, violência contra a mulher, existe toda a rede de atendimento, né, especializado, então faça esse direcionamento, ok? Bom, de novo eu faço, né, eu fiz aqui uma anotação, né, em relação à data do encerramento. Por que ele é tão importante? Porque a data de encerramento, né, nos outros agravos, só vai ser preenchido depois que sair o resultado de exame e tudo mais. Não aqui, tá? A ficha da violência, ela não tem investigação, como eu já tinha dito, né? Então, a data que eu vou preencher aqui é a data em que essa ficha está sendo digitada, né, no Sinam, ok? Então, esse é o preenchimento dela. Bom, informações complementares. O que são as informações complementares? É um campo aberto, onde eu vou poder colocar exame feito, se faz acompanhamento médico, que medicação usa, condição que o atendimento aconteceu, enfim, tudo aquilo que for relevante para aquele caso e para os encaminhamentos, né? E junto vai ter um campo para identificação do acompanhante. É bastante frequente as pessoas em situação de violência estarem acompanhadas, né? E não sendo uma violência autoprovocada, a gente precisa tomar muito cuidado para não colocar como o contato do acompanhante aquele que também é o agressor, né? Então, a gente precisa cuidar muito disso. E na violência autoprovocada, em não colocar o contato, um contato fake, né? Que é justamente para que não inviabilize uma rede de proteção, né? Para essa pessoa, tá? Aqui no Distrito Federal, a nossa ficha ela não precisa ser assinada, não precisa ser identificada. Quando se digita, tem lá o campo, mas ele não é obrigatório, né, e geralmente entra até quem digitou no sistema, e não quem preencheu. Isso foi feito, né, essa padronização foi feita justamente para dar conforto para os profissionais, né, considerando a dificuldade, né, de se lidar com essas questões na violência. Tá? Bom, mas existe também uma legislação que coloca que eu preciso notificar o suicídio. E, por enquanto, eu falei de violência, eu falei de tentativa, eu falei de autoprovocada,
Então, onde vai entrar a notificação do suicídio consumado. Aqui, de novo, né, isso é pactuação local, né, então aqui no Distrito Federal, nós usamos como notificação para suicídio a declaração de óbito no SIM, que também é um sistema oficial, né, e aí, como é que a gente faz, né? Quando a gente faz a notificação da violência para tentativa de suicídio e quando a gente só vai fazer o preenchimento né, da declaração de óbito no SIM. Então, todas aquelas pessoas que fizeram a tentativa de suicídio e que têm um óbito imediato, né, e que não deu tempo efetivo para uma equipe de saúde, que não houve êxito em manobras de ressuscitação, vai ser preenchida apenas a declaração de óbito. Todo aquele grupo de pessoas que tenham recebido cuidado, que as manobras tiveram êxito, conseguiu chegar numa unidade de saúde, ela vai ter preenchida, e que evolua a óbito depois, ela vai ter preenchida os dois instrumentos, a tentativa e a declaração de óbito, né? Porque pensando, né, numa diferença assim de algumas horas, né, entre os eventos, né? Bom, eu sei que esse tema é bastante complexo, eu sei que é muita coisa que a gente precisa fazer quando a gente está na assistência, junto com o usuário, com o paciente, mas a gente tem que ter noção das nossas realidades, né, da nossa realidade também, das necessidades que nós temos. Antes de finalizar, né, eu só queria complementar, né, com um pouquinho, né, que assim, bom, fiz tudo isso, preenchi ficha, foi inserido no Sinan, e aí, né? Então eu vou falar bem rapidinho, né, o que a vigilância faz com essa ficha, né? Nós fazemos o monitoramento dos dados diariamente, né? Qualificação de informação junto com o prontuário eletrônico, né, que nós temos acesso também, e nós sinalizamos, né, a gente devolve as fichas para município e estado, né, daqueles indivíduos que não são residentes aqui no Distrito Federal e que, porventura, tenham sofrido, né, alguma situação de violência aqui no nosso território, né, a gente informa a origem, né, dessa pessoa, né, desse evento. Nós elaboramos documentos nos boletins, os informes, notas técnicas, no sentido de orientar a rede de saúde e os gestores, né, em relação à situação de saúde vinculado ao agravo, né, em que nós estamos, dando orientações no sentido de melhoria ou de implementação de medidas, né, e isso é um trabalho que é feito constantemente, né, ele é um contínuo, né, da gente, né, e aí a gente sempre está vendo também as possibilidades que nós temos, né, de atuação em relação à norma vigente, né, que eu quero dizer com isso, se eu tenho uma legislação, uma portaria, uma lei, que ela pode ser publicada, né, a qualquer tempo, eu tenho que ver se as ações que a nossa rede de saúde tem como protocolo, se elas estão adequadas a essa normativa ou não, né, e quais são as medidas que nós podemos fazer para nos adequar, né. O contato do NEPAV, que é o núcleo, né, onde eu fico, que faz a vigilância da violência aqui no Distrito Federal, é esse e-mail que está na tela, né, o meu e-mail, né, também está disponível para vocês, se vocês tiverem dúvida,
tá? E eu deixo ainda o link do site da Secretaria de Saúde, onde ficam todos os documentos vinculados à vigilância de violência, né? Então, tem boletins, tem informes, tem legislação, tem nota técnica, né? E fica à vontade para vocês. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. 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 É bastante coisa, né? Mas é interessante a gente ver que não é só mais um papel para preencher, né? Assim, é uma ficha que ela é complexa, mas ela traz muita informação importante e ela subsidia muitas ações da própria Secretaria de Saúde, né? Todos os links, os contatos que você deixou ao longo da apresentação, eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui para quem quiser acessar depois. E aí nós fizemos um levantamento entre os serviços de saúde. Sempre surge uma dúvida sobre as notificações ferirem o sigilo profissional. A gente tem uma preocupação de proteger as informações da pessoa, de não expor, às vezes, né, a outras, assim, aumentar a vulnerabilidade. Queria que você comentasse um pouquinho que, assim, são funções diferentes, né, da saúde, da segurança. A ficha de notificação, né, e assim, é um cuidado que a gente tem muito grande na violência, mas serve de uma maneira geral, né, a ficha de notificação, ela faz parte do prontuário do paciente. Então, se a gente for ver a legislação de proteção do prontuário do paciente, que ela diz, né, que que o prontuário pertence ao paciente, fica sobre a guarda do serviço de saúde, né? E para ter acesso àquela informação precisa fazer um requerimento oficial, né? Então, um requerimento por escrito, assinado, né? E é disponibilizado para a própria pessoa, né? Então, por isso que eu coloquei que a nossa ficha de notificação de violência, ela não é identificada, né? Ela vai agregar o prontuário e é mais uma informação de prontuário. Então, eu não preciso identificar que fui eu ou foi você que preencheu. Ela simplesmente está preenchida e vem agregar o escopo de informações daquela pessoa, né? Essa é uma informação que eu acho bastante interessante. A outra informação que complementa essa é assim, a gente faz interface com toda a rede intersetorial, que é a rede de proteção, né? Então, seja criança, adolescente, mulher, pessoa idosa, pessoa com deficiência, né? Então, como é que se dá a comunicação entre esses diferentes entes, né, que estão todos imbuídos no cuidado da pessoa, né? A gente não manda cópia da ficha, né? Não é uma cópia da ficha que vai, que sai, nós fazemos uma comunicação. O que é a comunicação? Ela traz o nome, o contato para aquela pessoa, né? Isso é importante não só para a saúde, para os parceiros também, um contato e um breve resumo. Breve resumo como eu disse, nós não investigamos, né? Então, suposto caso de violência física, quem vai investigar não somos nós, né? Nós damos encaminhamento para que isso possa acontecer, né? O que eu acho interessante a gente estar colocando, assim, para complementar, existe uma questão da responsabilidade do profissional de saúde, né? A gente está num atendimento, a gente percebe um caso grave, né, e com possibilidade de fazer o exame de corpo de delito, que ele é exclusivamente feito no IML, aqui no Distrito Federal, tá? Que eu faço? Então, eu vou fazer primeiro o atendimento em saúde, né, então chega numa emergência, eu vou prestar esse atendimento, colher exames das medicações,
Eu não vou orientar a pessoa a tomar banho, trocar de roupa, nada disso, né? Mas eu cuido da saúde dela e encaminho para o IML, né? Então, claro, quando é o caso, né? Nem todo caso tem necessidade disso, né? Por quê? Para a gente ter preservação, né, dos vestígios, né? Isso ajuda na investigação, né? Agora, o fato de eu orientar o paciente ir ao IML não significa que eu tenha feito a ficha, ela não é divulgada, ela não é compartilhada, nada disso. É a minha obrigação, enquanto profissional de saúde, no zelo pela vida daquele cidadão. Tá? É mais nesse sentido, né? Então, em relação à violência autoprovocada, a gente não precisa se preocupar tanto, né, com essa questão, né, de quem preencheu, né, mas a gente está sempre lembrando, né, é um instrumento de saúde que ele vai ser usado para ajudar para aquela pessoa, e aí, nesses casos, por que faz a notificação imediata, né, na tentativa de suicídio, né, por exemplo? Porque na repetição, na recorrência, pode-se identificar um risco aumentado, né, daquela pessoa conseguir evoluir, né, a óbito, e a gente tem uma janela de oportunidade de intervenção, né? Então, quando eu identifico uma recorrência, né, a gente entra em contato com o serviço de saúde de referência daquela pessoa para fazer a busca ativa, e a ideia é preservação da vida, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né, de uma maneira, né, pensando no bem maior, né, da nossa sociedade, né? E no caso da violência sexual, é o tempo ideal para estar fazendo uso de medicações e coletas de exames, né? Então, eu queria deixar, assim, a mensagem de que, para que a gente vença o próprio medo, né, de fazer a notificação, pensando no bem da pessoa, né? Mesmo porque eu não preciso comunicar que eu estou preenchendo a ficha. Se eu conseguir coletar o rol de informações necessárias, né, para o preenchimento, eu posso fazer isso sem estar à vista da pessoa, né? E não vai ser divulgado, nem eu sei quem preenche as fichas que eu vejo, né, que eu tenho acesso pelo banco, né? Isso é irrelevante. O que é relevante para mim é ter a informação, né? Então, acho que é isso. Acho que é o começo de uma conversa, né? A gente vou precisar voltar e aprofundar o tema em outros momentos, mas eu acho que já foi bastante esclarecedor e eu espero que os servidores da saúde, principalmente, né, o nosso foco aqui hoje, aproveitem e façam um bom uso dessas informações e estejam mais conscientes da importância da notificação bem feita, da qualidade dos dados, né? Que isso vai levar a uma melhor prestação de serviço à população também. Então, muito Com obrigada. certeza. Obrigada, Fernanda.